Desculpa, a gente teve um probleminha técnico, mas nós já estamos no ar. Um bom programa, tá? Obrigado. Obrigado, Tavares. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui iniciando mais uma edição do seu programa Espiritismo e Educação, onde trazemos o pensamento espírita sobre essa área tão importante que abrange a família, a escola, abrange o centro espírita com a evangelização, enfim, tem tudo a ver com a nossa vida aqui na humanidade. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que estejamos até o final envolvidos em vibrações de paz e de amor. E já aqui conosco também, dividindo a tela, o nosso querido Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz e saúde a todos. Que Jesus nos inspire mais uma vez no dia de hoje. E já estamos aí, olha só, Ronaldo, participação do nosso Wilson Hora, que é lá de Recife, Pernambuco. Grande abraço a você, Wilson, que está sempre aí nos acompanhando. E, aliás, você que está aí nos assistindo, pode fazer o mesmo do Wilson. Ou seja, aproveite o chat do Facebook, do YouTube e envie aí a sua mensagem, participe do nosso programa. E aí nós vamos ter uma interação e isso é sempre muito bom. E nós hoje vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a educação da criança autista. Nós já fizemos um programa onde falamos, né, do transtorno de espectro autista, falamos de uma forma geral, tanto do ponto de vista da ciência quanto do ponto de vista da doutrina espírita. Fizemos o primeiro programa sobre a educação da criança que apresenta o chamado autismo, e hoje nós vamos dar continuidade a essa conversa, porque ainda temos muitas coisas a dizer em relação a esse espírito reencarnado que está vindo com esse transtorno e o que os pais e os educadores, de uma forma geral, devem fazer nesse trabalho educacional. Então, esse é o nosso tema, né, Ronaldo? Nós vamos, então, navegar por aí. Perfeito, Marcos. Vamos ser hoje bem mais objetivos, já falamos sobre tudo. Objetivo no sentido da educação, de fato, do autismo. E, para começar, é o nosso dever de levantar a família, principalmente o aspecto da família, na aceitação do nosso querido filho ou filha que tenha o autismo. Esse é o primeiro ponto. Sabemos de todas as dificuldades, o que não deve ser fácil. Não é fácil. Nós vemos nas escolas como é que funciona também, até mesmo uma evangelização. Ninguém está dizendo aqui que a coisa é fácil. Mas, se Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que esse ser viesse naquele lar, tem alguma razão de ser na complexidade reencarnatória, que também nós já falamos aqui. Certo, Márcio? Já comentamos aqui também. Então, o primeiro ponto é a aceitação da família e não fazer desta educação dar a esse ser que está ali, o espírito reencarnado, a vitimização ou coitadinho. Eu gostaria de começar por aí, Marcos. Inclusive, nós temos um vídeo, não vamos passar aqui por direitos autorais, mas que demonstra muito isso. Você lembra, Marcos? Chegou a ver, não sei se você viu. Gostaria que você comentasse e daí pode começar, que é por aí que nós vamos dar o nosso pontapé inicial sobre o aspecto da família e educação de qualquer um, mas no caso específico aqui do autismo. Verdade, eu assisti o vídeo, sim, muito interessante, aliás, mas antes de falar do vídeo, quero ressaltar essa sua fala da aceitação. Isso é muito importante. Os pais não têm que se culpar pelo filho nascer com o transtorno do espectro autista. Deus é que sabe o porquê desse espírito estar vindo com esse transtorno. E sempre lembrando, né, que o chamado autismo tem diversos graus, por isso que é um espectro, do mais leve ao mais grave, ao mais profundo. Mas aceitar realmente é fundamental, porque não adianta você ficar procurando onde é que a genética falhou,
a hereditariedade, o que foi que eu fiz com ele no passado, ou o que foi que ele fez no passado para vir com essa situação. Ele está aqui, e está como nosso filho. Então, tem que ser aceito, tem que ser amado e educado. E aí, então, o Ronaldo me enviou um vídeo que está no YouTube, muito interessante, de uma reportagem, né, de um jornal televisivo, e que mostrou uma criança que nasceu cega. A criança ainda está pequena, está na faixa lá no máximo dos seus 6 anos de idade, não passa disso. Não? E o que a mãe está fazendo? A mãe está trabalhando a autonomia da criança, mesmo ela sendo cega de nascença. Então, a casa da mãe é junto da casa da avó. Então, moram no mesmo terreno. Então, o vídeo mostra que a mãe conversa com o seu filho e diz assim, filho, vai lá para a casa da vovó, vai brincar lá com a sua prima, né? E pede lá para a vovó a panela. Tá? E o que a mãe faz? A mãe, na verdade, fica filmando o filho se deslocar pelo quintal, né, para chegar na casa da avó. Mas ele não sabe que a mãe está junto, ele não sabe, ele não tem essa ideia. E ele acha que ele está indo sozinho. Claro, ele já tem noção do terreno, né? Ele já conhece, ele procura os pontos de apoio, as referências, é muito interessante isso, e ele chega na casa da avó. Só que para entrar na casa da avó é uma escada, né? Você tem que subir uma escada. A avó já sabe que ele está vindo, está lá na cozinha aguardando, e começa a falar com ele, vem cá, sobe a escada, tal, não sei o quê. E ele vai tateando e tal, e ele sobe direitinho e tal, e ele pede a panela. Muito interessante, né? Ele não esqueceu, a mamãe pediu a panela, né? Aí a avó, a panela, tá aqui a panela. Você vai levar para sua mãe? Vou. E aí o que faz? A avó também não interfere. Então, tudo bem, desce com cuidado, se segura, não sei o quê. E ele vai fazendo tudo sozinho. Ele desce as escadas, volta para o terreno, faz o caminho de retorno até chegar lá na casa dele, onde está a mãe. Então, a mãe filma tudo com o celular. E aí você, gente, essa mãe abandonando o filho cego assim, desse jeito? Não, não. Porque ela está junto, ela acompanhou o tempo todo, mas sem que ele soubesse, ou seja, para que ele não sofresse nenhum acidente, nada disso. Porque essa mãe está compreendendo que o filho, apesar de cego de nascença, é uma individualidade e que vai ter que viver no mundo. Tá? Então, ela aceita, né, está com a aceitação, tudo bem, meu filho é cego, ok, mas eu tenho que prepará-lo para a vida. Eu não estarei com ele o tempo todo. Então, ele precisa aprender a se virar, ele precisa aprender. Então, eu tenho que dar todo esse aprendizado a ele, para que ele tenha essa autonomia, ele saiba realizar as coisas. Então, vamos transpor agora esse vídeo para o filho autista. Tudo bem. Meu filho é autista, como você bem colocou, Ronaldo. Não deve ser nada fácil, né? Realmente, você lidar, e dependendo do grau, né, do autismo. Né? Então, o Tavares está colocando aí, ó, o link aí do vídeo. Então, o que acontece? Apesar do autismo, ele é um espírito reencarnado, é uma individualidade. E, normalmente, assim como na síndrome de Down, o autista é inteligente. Ele capta as coisas, ele sabe, ele só não consegue ter a manifestação normal dessa inteligência e tem o problema do convívio social. Ele tem esse problema. Mas ele deve ser tratado para viver no mundo. Ele nem pode ser uma vítima, como você colocou, Ronaldo, é a vitimização. E aí, porque se os pais fazem isso, acabam fazendo a superproteção. Mas se fizerem a superproteção, ele não vive. Ele não vai conseguir ter a sua autonomia. Eu tenho em família
um caso de autismo num grau mais severo. Mas a criança não é violenta. Tá? E se dá muito bem com os pais, e os pais a levam para todos os lugares, fazem ela viver na sociedade, nos limites dela, obviamente, respeitando os limites desse transtorno, né? E tranquilo. Quando eu fiz meu aniversário aí dos 70 anos, é isso mesmo, tá, gente? Já estou com 70 anos, tá? Ele veio, tá? Muito educado, ele fica na dele, no mundo dele, tá? Mas toda vez que a mãe e o pai pedem uma coisa, chegam junto, tá, né? Ele fica no nosso meio, tá? Embora vivendo o mundo dele, e ele está na escola, normalmente, dentro da inclusão. Então, é isso. Acolher, que é muito importante, não superproteger e dar a educação que se deve dar a qualquer criança. Porque toda criança é um espírito reencarnado, ele também é. E os pais não podem esquecer disso. Claro, pode ser mais trabalhoso, mas é o que tem que ser feito. Tá? Então, nada disso, nem de se vitimizar e nem de vitimizar esse espírito, mas acolher, amar e educar, preparando-o para a vida. E um dos pontos fundamentais, Marcos, desse vídeo também, como você retratou aí, da educação, você vê que ele tem alguns medos, que é a insegurança, sim, que ela procura trabalhar essa insegurança nele também. Ao bicho, ele não tem bicho. Ele continua e vai, sobe inseguro. Então, trabalhar essa insegurança. Como você disse, essa autonomia e uma autoafirmação dele também, dessa segurança com ele mesmo. Perfeito? Sabendo que ele é capaz. Tudo isso para ele. Que a mãe está tentando mostrar ali também que se a mãe falecer hoje, ou a avó, né, alguém vai cuidar dele, mas vai ter o mesmo cuidado. Enfim, com o autista ou qualquer outro transtorno ou deficiência que tenha, o primeiro aspecto da educação familiar é não ter pena. Isso não existe. É os cuidados com amor, com certeza muito amor, que é o primeiro ponto. A Maria Clara faz algumas perguntas aqui, Marcos. Eu vou até ler porque a gente está dentro do assunto. Maria Clara, é só atentar que nós estamos dentro desse assunto. O primeiro ponto que ela coloca é: qual é o papel da família como todo para com o autista e em torno desse autista? Tá? Nós estamos justamente colocando aqui essas colocações. Depois nós vamos dar continuidade à outra pergunta. Mas vamos lá. Então, o primeiro ponto é o que nós estamos falando. Nada de pena. A aceitação, o amor. Outra coisa é ir ao mundo dele. Se querer forçar ele ao nosso mundo, à realidade nossa, cria choques. Não é por aí. Respeite qual é o mundo que ele está naquele momento. Porque ele tem outras sensibilidades que escapam aos nossos sentidos. Os sentidos dele são outros. Muitos desenvolvem na matemática, muitos desenvolvem algumas ciências que estão ali intrínseco neles. Estou falando, gente, por experiência, e vocês vão observar isso. Se tiver alguém que tenha conhecimento de alguém autista, como eu tenho vários, são muito inteligentes. Então, é trazer eles a uma realidade, é forçar nós que observar qual é o mundo que eles estão. Certa feita, tem até um filme também que retrata isso, eu já contei aqui também, que ficou parado no ponto, ficava o tempo todo ali, isso na década de 60, 70 para cá. Quando jogou lá aquele objeto, ele começou a cavar, foi na parede, a borrachinha, e começou a querer apagar. Algo chamou a atenção dele. Então, o que ele estava querendo mostrar com isso? Pagar o quê? Estava pagando o quê ali com a borracha? Outros ficam vislumbrando o tempo, olhando uma luz. Aí, quando apaga a luz, ele vai lá e fica apagando e acendendo a luz. O que ele está querendo dizer com isso? Cada um com a sua especificidade. Então, nós já falamos aqui, nada de pena, aceitar, muito amor
ir à realidade deles, ver qual é essa realidade deles, escolas que realmente estejam imbuídas nisso, nessa inclusão, que também não é fácil, mas, de qualquer maneira, com todas as deficiências ainda, Marcos, eu sei que você vai falar sobre isso, nós já comentamos, com toda essa deficiência ainda das escolas inclusivas, mas os trabalhos são feitos. Os mediadores e professores se desdobram para fazer essa realidade, que é através de um ambiente também que ajude, com atividades lúdicas também que ajudam as crianças dentro de casa. Hoje nós temos a internet para isso. Quais são os interesses, né? Os personagens, temas que eles estão ali para engajados. Então, olha só, a parte estrutural também são N situações que a família, estou falando de família ainda, que a família ainda vai dar esse acompanhamento dentro de casa, na sua própria educação. E como nós já falamos aqui, educação é para todos, é igual para todos. Claro, respeitando as limitações que cada um tem dentro do seu processo. Então, vamos repetir. Aceitação, amor, nada de pena, dar a ele, trazer a ele o mundo é uma forma, mas você tem que ir ao mundo deles. Porque uma coisa importante, mas preciso falar, o autista está ali, mas ele está no mundo dele. Será? Ele está só no mundo dele? Ou ele está tentando fugir uma realidade que está se apresentando que ele quer fugir? Por que eu falo isso? Quando tem algum barulho demais, ele não gosta de... Olha só, se tem alguma coisa externa atrapalhando, ele não quer observar que realidade é essa. Seria a hipocrisia dos seres que estão ali em sua volta? Será o orgulho? É todo um trabalho que ele está tendo com ele também. Marcos, é muito delicado quando a gente fala do autismo ou qualquer outro aspecto, né, de qualquer deficiência ou transtorno. Como você vai? É verdade, Ronaldo. E nós temos que lembrar que, sim, ele tem um mundo próprio, mas isso não quer dizer que ele não perceba o mundo externo. Ele percebe, mas por motivos que nos fogem à análise, ele não quer participar desse mundo externo ao mundo que ele mesmo criou para si. Então, sabendo disso, os pais, mas não só os pais, porque a Maria Clara está perguntando da família como um todo. E essa pergunta é muito importante. Claro que nós focamos principalmente os pais. Sim, claro. Mas, hoje em dia, nós sabemos que a estrutura familiar ela está muito dinâmica, né? Por causa do próprio dinamismo da nossa sociedade. E nós sabemos que os avós, por exemplo, tios, também vêm participando e muito na educação dos netos, na educação dos sobrinhos, tudo isso tem acontecido. Então, aí nós temos a família como um todo. Porque a responsabilidade não cabe apenas, exclusivamente, ao pai e à mãe. Claro, eles têm um peso maior como educadores, porque Deus está confiando esse espírito a eles. Mas a família toda tem que se envolver. E se tem irmãos que já são maiores, né, têm que ser envolvidos também nesse processo. Esse processo de aceitação, de compreensão, de amor, de participação, tudo isso aí. Então, é a família como um todo. Não se pode largar tudo só para o pai e a mãe. Então, toda a família. Mas por que toda a família? Porque nós não estamos aqui reunidos em família por acaso. O Espiritismo é muito claro, né? O acaso não existe. Também não tem loteria lá no céu. Você vai para cá, isso, você vai ser irmão daquele. Não é assim que funciona. Nós temos, na verdade, a lei de sintonia, que vai nos ligando de encarnação em encarnação, e aí os processos reencarnatórios, nós vamos nos unindo, e todos temos alguma coisa a ver com os outros, e os outros conosco, de uma maneira ou de outra. Eu coordeno um grupo online de estudo da doutrina espírita. Nós estamos fechando aqui agora o livro
grilhões partidos do espírito Manuel Filomeno de Miranda através do nosso querido Divaldo Franco. E é muito interessante que, quando você está lá para mais da metade do livro, você não tem, lá na narrativa, você não tem o passado dos personagens. Até então, nada. Né? E um companheiro do nosso grupo, ele sempre, mas como é que pode ser isso? Como é que a fulana está sofrendo se o obsessor, na verdade, quer atingir o outro? Então, ela está sofrendo gratuitamente. E eu pedia, calma, que a história está se desdobrando capítulo a capítulo. O acaso não existe. E aí, quando você passa da metade do livro, aí vem a revelação do passado dos personagens. Então, no capítulo específico que teve a revelação, e eu não vou contar a história aqui, tá? Não, porque senão já pensou, vou dar spoiler aqui. Não, está lá no livro Grilhões Partidos. E aí o capítulo elucida o passado desses personagens. E aí descobrimos que esses personagens estavam entrelaçados lá numa vida passada, em outras posições, tá? E agora estão entrelaçados de novo. E aí esse nosso companheiro falou, puxa vida, agora sim, agora estou entendendo essa situação toda. Viu? Não existe o acaso. Tá? Se nós estamos ligados, se um reencarnou com o autismo, nós temos ligação com ele, ele tem ligação conosco. Então, toda a família deve se unir, colaborando uns com os outros, para o tratamento específico, terapêutico, pedagógico, para a educação desse espírito. E, Ronaldo, isso é muito importante, não usarmos o autismo como uma desculpa para que a criança seja rebelde, indolente, desobediente. O espírito pode até estar trazendo isso com ele. Mas o que é que Kardec nos lembra em O Livro dos Espíritos? Que a educação deve corrigir as más tendências. Ele tem o autismo? Tem. Mas tem que ter as tendências corrigidas, se elas não são boas. Nós não podemos deixar ele agir do jeito que ele quer, só porque, mas coitado, né? Ele é uma criança autista. Ele não entende. Entende sim. Aliás, você, Ronaldo, acabou de lembrar, né, que normalmente eles são muito inteligentes, tá? Eles sabem muito bem o que nós estamos falando com eles. Então, se é para dizer não, tem que se dizer não. Se é para dar os limites, tem que dar os limites também. Ele reencarnou para receber tudo isso, com toda a compreensão e todo amor. Mas o autismo não pode servir de desculpa para deixar ele fazer o que bem entende. E Marco, boa noite a todos aí, Maria Clara, Rosânia, muita paz, primo. O Wilson também, muita paz. Marcos, não vamos esquecer, por exemplo, como é que você vai educar um autista ou qualquer deficiência, no caso, estamos falando do autismo, sobre as necessidades básicas da higiene? Você não ensina? Tem que ensinar, não é? Pois é, e eles não fazem? Não aprendem? E qual é a dificuldade dos outros comportamentos ou de outros processos educacionais? E aí, Marco, como é que fica? Olha, eu conheço dois aqui, que são gêmeos, já falei isso aqui, que minha filha dá aula para eles. Eles querem ir no banheiro, aí vai no banheiro. Aí ele vai sozinho, já sabe o caminho, abre a porta. Aí ele vai saindo, minha filha, descarga. Aí ele dá descarga, aí fica repetindo, dá descarga. Aí vai lá, volta, dá descarga. Entendeu? Ele não aprendeu. Vem de casa esse aprendizado. Ele pode até um momento esquecer, mas lembrando. E aí, Marcos? Eu estou dando só um pontapé em relação ao processo de toda a educação ao autista. Por quê? Eu vou mais além, eu vou aproveitar já o gancho. Eu peguei uma passagem que tem do livro de 1860, Kardec, que ele faz com de um idiota, não sei se você está lembrado disso. Eu só vou ler a questão 13. Ele fala, Kardec pergunta,
No estado de vigília, tendes consciência do que se passa em vosso redor, a despeito da imperfeição dos órgãos? Antes de responder. Gente, os órgãos estão ali. É a deficiência, o espírito está ali encarcerado. Seja qual for esse processo reencarnatório das deficiências que existem ou dos transtornos. Ok? É um espírito encarnado, onde os órgãos têm as suas deficiências, que está trazendo transtorno a esse espírito. Olha a resposta dos espíritos para que a gente possa compreender. Aí responde. Vou ler de novo a pergunta. No estado de vigília, tendes consciência do que se passa em vosso redor, a despeito da imperfeição dos órgãos? Olha o que o espírito responde. Vejo, ouço, mas meu corpo não entende nada e nada vê. Agora, imagina um autista que escuta, tem uma outra deficiência, outro transtorno. E aí, Marcos? É um espírito encarnado. Pois é, Ronaldo. Vou deixar com você a banana. A resposta desse espírito deixa isso muito claro. Ele diz, vejo e ouço, mas o corpo não. Ele separou muito bem, quer dizer, eu, espírito, eu que sou a individualidade, apesar do corpo, né, eu sou, sim, totalmente lúcido, mas não consigo responder através do corpo, porque eu tenho a síndrome, tenho o transtorno, a deficiência, enfim, e que atinge o próprio organismo. Mas ele confessa que no estado de vigília, ou seja, quando ele está acordado, né, atuando, ele entende tudo. Ora, se ele entende tudo, é claro que ele é educável, é óbvio. Então, por isso, mesmo tendo o autismo, ele precisa ser educado. Mas aí o problema é que uma coisa é você educá-lo para saber usar o banheiro, por exemplo, né, e assim por diante, né? A higiene, a alimentação. E outra coisa é educá-lo em relação à conduta, a comportamento, porque aí nós entramos no campo moral. E esse é o grande problema que muitos pais e familiares enfrentam. Mas por que enfrentam isso? Porque nós ainda estamos vivendo com o egoísmo, com o orgulho, que nos caracterizam. Ou seja, moralmente, nós somos muito falhos, nós somos muito imperfeitos. E, às vezes, os nossos valores são invertidos. E aí você agora está com seu filho ou sua filha, né, autista, percebe que precisa dar essa educação moral e você fica meio perdido, porque você aí não é o bom exemplo. Então, como em todo processo educacional, você precisa se educar para poder bem educar. Mas, como nós estamos lembrando aqui, é um espírito, não é um espírito reencarnado. Esse que respondeu a Kardec foi muito claro. Claro que eu vejo e ouço tudo. Só o corpo que não me permite a manifestação clara. E isso me faz lembrar também, para darmos um exemplo aqui, há uma instituição espírita lá em São Paulo, capital, que é a Instituição Beneficente Nosso Lar. Essa instituição é especializada, né, em amparar crianças com síndromes muito agudas, severas, né, com deficiências mórbidas. E a sua dirigente, que já desencarnou, nossa saudosa Nancy Pullman de Girolamo, ela conta que eles tinham anexo o centro espírita e tinha uma reunião mediúnica dedicada a lidar com esses espíritos. E ela disse, então, que, a certa altura lá da reunião mediúnica, um espírito se apresentou através do médium e dirigiu a palavra a ela, a Nancy. Disse, olha, eu vim hoje aqui para agradecer a todos, em especial a você, pelos cuidados que vocês tiveram comigo enquanto eu estive internado nessa instituição até a minha desencarnação. Aí a Nancy pegou e disse, mãe, você pode se identificar? Porque
assim, né, de uma forma geral, são tantas crianças que nós atendemos, né, tantos anos aqui no trabalho, você pode se identificar. Ah, sim, eu sou o fulano de tal. Mas era como assim, mas na hora que ele falou, eu não liguei o nome com a criança, né? Eu tentei assim, mas a gente fala assim, olha, eu não estou me recordando de você. Assim, eu era o bebê do berço 13. Do berço 13? Sim, agora tá. Ah, mas você está nos agradecendo pelo quê? Porque você deu entrada aqui, se não me falha a memória, você só viveu durante mais ou menos 2 meses, e aí você desencarnou, e você era totalmente entrevado, você não se comunicava, nada. Você está agradecendo o quê? Não pudemos fazer praticamente nada por você. Eu falei, não, a minha irmã está muito enganada. Meu corpo era todo deficiente, mas eu não. Tá? Então, quando vocês me cuidavam, aquelas palavras amorosas, me davam o passe, eu recebia tudo aquilo. E mais do que isso, como eu me desprendia muito fácil do corpo, né, com o sono, eu passei a acompanhar o Evangelho, esta reunião mediúnica, e aprendi muito naqueles 2 meses. Então, quando eu desencarnei, nossa, eu já desencarnei outro. Por isso que eu estou vindo aqui hoje para agradecer tudo o que vocês fizeram por mim. Então, esse é outro exemplo para mostrar. O corpo é deficiente, tá? Mas o espírito não. Então, ele é lúcido, ele recebe. Então, os pais e demais familiares, do mesmo jeito que vão educar para que ele saiba, né, ter autonomia para a sua higiene, né, para os seus brinquedos, etc., tem que educá-lo moralmente, sim. Não pode deixar ele fazer tudo quanto é pirraça, sair batendo, quebrando as coisas. Não. É um espírito, como qualquer outro. Tá? Então, tem que educar, sim. Tem que dizer não, tem que corrigir, tem que dar os limites do mesmo jeito. Agora, obviamente, que nós também precisamos, né, como responsáveis, nos educar. Então, na maioria dos casos, o espírito é lúcido. Tá? Ele sabe, sim, o que se fala com ele, o que se pede para ele tem toda essa noção, sim. Então, no autismo, é preciso também educar. Não é, Ronaldo? Eu vou falar aqui, Marcos, na pergunta 15, que Kardec pergunta a São Luís sobre esse espírito, ele fala assim, as preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que por um espírito errante, né? Aí os espíritos, São Luís responde, as preces são sempre boas e agradáveis. Na posição deste pobre espírito, elas não lhe podem servir, servirão mais tarde, pois Deus as deixa de reserva. É isso que nós precisamos compreender. Outro ponto, esse é o primeiro ponto, não deixemos de orar, oremos sempre. Outro ponto que nós já falamos aqui, Marcos, há muito tempo, você vai lembra que nós já falamos? O ser que está ali nascendo da barriguinha, você conversando com aquele ser, olha, estou muito feliz de você vir, e vai conversando, fazendo a prece. Aí ele nasce, aí ele está dormindo, você vai conversar, olha, mamãe te ama muito, papai te ama, vovó, seja lá o que for, te ama muito. Está ali uma criança. O autismo, que é o mesmo ser que está reencarnando, não é diferente. Nasceu, está ali, está dormindo. Fica do lado dele em pensamento, conversando, eu te amo muito. Procura ouvir o que eu te falo durante o dia. E vai ali conversando. Olha aí, olha esse espírito dando o maior exemplo aí. Lembra dessa terapia, Marcos? Nós já falamos, comentamos. Eu gostaria que você reforçasse sobre isso. É muito importante essa sua fala, essa sua lembrança, porque isso aí faz parte da terapia espírita. Né? Porque é um espírito, não é o corpo. Nós temos sempre que lembrar disso quando olhamos para o recém-nascido, aquele bebê, é um espírito. Então, nós temos que aproveitar todos os momentos para conversar com ele,
E podemos falar mesmo, tá? Não tem problema nenhum, não. Tá? Assim como podemos conversar por pensamento e orar por ele. Porque o espírito recebe essa carga. Tá? E é muito importante para ele, desde o momento em que se sabe a gravidez, ele perceber que é bem recebido, que vai ser amado, não importa o que aconteça quando ele nascer, como é que ele vai vir. Isso é importante para o espírito. Então, essa terapêutica que a doutrina espírita nos apresenta, ela é muito importante. Então, o diálogo, os bons pensamentos dirigidos à criança, as preces. E o São Luís foi muito claro. Olha só, no estado em que ele se encontra, de imediato, as preces que lhe são dirigidas, ele não pode aproveitar. Mas nenhuma prece é perdida. Elas ficam, né, reservadas para ele. E no momento certo, essas preces que foram feitas para ele vão atuar, vão lhe auxiliar, direta ou indiretamente. Então, nós temos que orar, claro. Tá, mas ele nasceu. Nasceu e o transtorno do autismo foi detectado, os testes foram feitos e não se tem mais nenhuma dúvida. Nós não temos que arrancar os cabelos, não temos que lamentar, nada disso. O processo deve continuar, porque essa criança com o transtorno do autismo, antes de ser essa criança desse corpo, é o espírito reencarnado. Então, vamos aproveitar os momentos em que o bebê está lá, né, dormindo, está lá no berço, né, e fazer isso que você acabou de exemplificar, Ronaldo. Fica junto, ora por ele, fala com ele, porque o espírito ele está desprendido do corpo, que é a chamada emancipação da alma. E desprendido do corpo, ele é mais lúcido e pode receber as nossas preces e a nossa fala para ele. E isso é muito importante, porque quando ele despertar, ou seja, né, quando ele novamente se unir totalmente ao corpo, ele vai vir já de uma forma diferente, porque em espírito ele recebeu essa carga afetiva, amorosa, que estamos endereçando a ele. E no final do dia, pois ele cresceu, né? Já está a criança mais plena aí. Ah, fez malcriações, não sei o quê. Ok. Mas chega aquela hora que vai dormir, né? Bate o cansaço, aquela coisa toda, dormiu. Bom, nós somos espíritas e sabemos que ele vai se desprender parcialmente do corpo. É a hora da terapêutica espírita. E você junto dele ali, meu filho, olha só, quero conversar com você hoje quanto ao seu comportamento, o que você fez hoje, né? Não foi legal, não é mesmo? Vamos tentar juntos, né? No dia a dia, tal. E eu vou orar muito aqui agora por você, que você está aí no seu sono, mas eu sei que como espírito você está aí vigilante, não é? Eu só quero o seu bem. Não importa o que tenha acontecido entre nós no passado, porque o que importa é o hoje, e para nós olharmos para o futuro. Aí, isso aí é loucura, né? A criança está lá dormindo, e vou falar com ela, se ela está dormindo. Né? Não, você está falando com o espírito, não é com o corpo. O corpo está dormindo, mas não o espírito. Então, essa terapêutica faz parte desse processo de educação desse espírito. E os frutos vão ser muito bons com o passar do tempo. E você vê, Marcos, que é uma comunicação do espírito encarnado. Isso é que é o mais importante que nós precisamos compreender. É o testemunho do espírito encarnado. Bom, estamos na família e aí por aí vai todo o processo de educação e dizer o não na hora certa, o sim também, e é o processo de educação. Com a escola, essa família precisa ter essa parceria com a escola. Se houve um problema que a família não gostou, nada de querer bater em professor, criar escândalo. Vai lá e vamos ver o que houve, o que foi de fato que aconteceu. Não é por aí.
A criança que está ali, ela vai agora participar de um mundo com todos. É uma realidade que ela vai ter que estar ali, não é de enfrentar, mas sim de participar, ser coparticipante de uma realidade de socialização. Essa é a fala que nós temos de ter. Então, a criança está ali, vou dar um exemplo aqui. Minha esposa é professora. Então, tem deficiente, tem neuro, tem autismo, tem tudo. Com todas as deficiências, todo o transtorno que vocês imaginarem. Então, tem uma lá que é cadeirante. Ela, não, começa a gritar porque quer comer. Parou. Mas no início era assim, gritava, não está na hora. Mas eu quero, não é o que você quer. E a mãe presente. Aí a mãe ficou assim, não, vai no horário como todo mundo. Você está na escola. Aí ficou empurrado. Ficou empurrado. Hoje, isso. Aí são. Olha como é que é. Eu estou contando, mas você contando é uma coisa. Agora, quem está no processo de criar hábitos, que esse é o quinto ponto, hábitos educacionais. Nós temos a mania de criar hábitos contrários à educação. Fique com o celular, que aí você está tudo bem. Ai, graças a Deus. Esse é o hábito correto da educação? É interessante, Marco. Então, vou dar eu vou deixar com você, eu já sei o que você vai falar. Então, você vê ela hoje, vai começar, está na hora? Não, tem que esperar, né? Tem que esperar. O horário é para todo mundo. Por quê? Você é diferente? Eu sou cadeirante. Sim, você é cadeirante, mas você não é diferente. Todos aqui têm mesmo horário, então ninguém aqui é diferente. Todos aqui são iguais. Você está entendendo a fala? E por aí vai. Aí a mãe já aceita, o pai também que vai já aceita. Mas isso contando, vou repetir, parece que é fácil levar a mãe a compreender que ela ali precisa ter o espaço e compreender e entender que o espaço não é só dela. E os outros alunos compreender que ela tem as suas deficiências, mas que eles precisam também colaborar. Quando chama a atenção de chama a atenção da mesma proporção para ela? Sim, com as devidas particularidades. Mas vai mostrar a educação para todos. Vai, Marcos. É verdade, Ronaldo. Os direitos são iguais, não é mesmo? E não é por causa do transtorno, da síndrome, da deficiência, que nós vamos aí, né, dar privilégios. Não. Claro, tem uma especificidade, ok, tal, por exemplo, uma disfunção urinária, qualquer coisa assim, que precisa, né? Ok, aí é diferente, tá? Mas não é nenhum tipo de privilégio. Os direitos têm que ser iguais. E nós temos que lembrar o seguinte, a escola deve ser parceira da família. Claro que deve. Mas a família também não deve ser parceira da escola? Tem que ser. Por isso que nós sempre falamos aqui no programa Espiritismo e Educação. Família e escola precisam se unir no processo de educação do espírito reencarnado. Então, a família vai aprender com a escola, no caso de lidar, então, com uma criança com o autismo, mas a escola vai aprender com a família também, sabe? É via de mão dupla. Tem que haver união de esforços, a troca de experiências, de ideias, tudo isso é muito importante. Aí a família vai aprender, por exemplo, lá na escola, a importância do lúdico, dos jogos, né? Tudo isso é muito importante, da brincadeira, tá? E a escola vai trabalhar, vai tentar reforçar, até onde for possível, a socialização dessa criança, né? E juntos, professores e pais precisam conversar. Tem que haver diálogo, tem que haver troca de informações e de experiências, para não ter um jogo de empurra. Não pode ter isso. Os pais precisam compreender que hoje nem toda escola está totalmente preparada para a inclusão. Então, por que não colaborar? Está lá a professora, né? Lá
N número de alunos, e como você lembrou, né, Ronaldo? Tem Down, tem autista, tem não sei, tem cadeirante, tem não sei o que lá. Mas a escola é que tem que providenciar, a Secretaria de Educação é que tem que providenciar os profissionais. Mas nós sabemos que isso nem sempre acontece e com a velocidade que nós gostaríamos. Ora, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu sou avô, eu sou avó, então por que eu não posso me aproximar da escola para auxiliar? Porque não existe impedimento para isso. Claro, tem que haver diálogo, a escola saber aceitar também essa colaboração, você também estar aberto para aprender com a coordenação pedagógica, né, lá com a própria professora, enfim. Mas se houver essa união de esforços com bastante sinceridade, o trabalho de lidar com a criança autista e a criança com qualquer outra síndrome, qualquer outro transtorno, vai ficar muito mais facilitado. Então, é isso que nós temos que compreender, que a escola deve apoiar a família, mas a família também deve apoiar a escola. Essas duas instituições humanas juntas, unidas, aí vão educar mesmo, e não deseducar, como você bem lembrou, Ronaldo. Perfeito. Outro ponto importante, Marcos, e aí a gente dá um grande passo aqui, é que as escolas, os profissionais que estão ali, e eu não gosto dessa palavra capacitação, ninguém capacita ninguém, mas é uma formação continuada que os professores precisam ter, essa formação continuada sobre todos os temas. No caso aqui, nós estamos falando do autismo. Então, que eles precisam dessa formação continuada, aliás, todos os profissionais que estão ali, desde o porteiro até mesmo o diretor. Precisam dessa formação continuada. E aí entra a família também, que muitas vezes, pela sua deficiência também, até financeira e por aí vai, mas tem um acompanhamento também. É possível? É possível. Parece até que nós estamos falando em pontos, Marcos, obscuros, mas dá para fazer. Profissionais também que estejam ali, nós já falamos do fonoaudiólogo, do psicólogo, do psicopedagogo, enfim, que todos os profissionais possam estar imbuídos numa causa maior, que é a educação de todos nós. Todos nós estamos nesse processo. Aí fica uma falácia, parece que é uma falácia, nós estamos balbuciando, mas a realidade é outra. Sim, a realidade é outra, mas algo tem que ser feito. Pelo menos falar e colocar é o que nós podemos fazer aqui também. Na prática, as coisas funcionam de várias maneiras, mas está aí funcionando. E pode, sim, ser melhorado. É uma luta constante, muita coisa melhorou. Se nós olharmos lá para trás, não precisa ir distante, década de 90, década de 80, mas muita coisa já avançou e vai avançar mais. Mas esse ponto dessa formação continuada dos profissionais que estão ali, Marcos, é importantíssimo. Eles ficam muito perdidos em relação a qualquer tema, seja de transtorno, deficiência, enfim, qualquer tema que esteja ali com os professores. É verdade, Ronaldo. Por isso que as rodas de conversa nessa formação continuada são muito importantes. E, inclusive, fazendo isso com os pais responsáveis. Eu tive a oportunidade, mais de uma vez, de participar em escola pública aqui do município do Rio de Janeiro, fazendo roda de conversa com as mães, falando sobre bullying, violência, e foi de uma riqueza, de uma troca de experiências e de ideias, tudo muito bom, assim como rodas de conversa com os professores, onde nós vamos, então, fazer pensar, levar uma literatura, né? E isso é muito importante, porque tanto os professores quanto os pais não podem parar no tempo. Você tem que pesquisar, tem que estudar, vamos ver como é que é, quem tem mais experiência, onde tem um vídeo lá no YouTube para poder assistir, né? E saber trabalhar melhor com isso. Então, formação continuada é da máxima importância. Na escola, tanto a direção quanto a coordenação pedagógica precisam investir nessa formação continuada, inclusive dos pais, chamando os pais para dentro da escola, assim. Isso dá trabalho.
nem todo mundo comparece. Não importa, não importa. Tem que ser feito, porque na medida que nós vamos fazendo, nós vamos superando os obstáculos. E um vai falando para o outro. Puxa, participei lá, nossa, mas foi tão bom, aprendi tantas coisas. Olha assim, e é isso que vai reforçando todo o trabalho que está sendo realizado e vai fazendo do lar uma verdadeira escola, como nos pedem os benfeitores espirituais. Então, é procurar o aprendizado sempre e a união de esforços sempre. Perfeito, Marcos. Chegamos ao nosso final. E um ponto importante, rapidinho, é que essa roda de conversa é a troca de experiências. Puxa, é fundamental isso. E também de detalhar algumas estratégias que vão surgir, surgem naquele momento. Às vezes, pontos de divergências vão ser um ponto de convergência. Pontos que, às vezes, estão obscuros vão vir às claras. Sobre até o próprio aluno, que você desconhece, vem à tona e você acaba conhecendo. Então, são várias situações que acontecem. Mas uma delas, como nós estamos reforçando aqui, é a formação continuada dos profissionais que estão ali. Todos, sem exceção, inclusive da família. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Gratidão. Mais uma vez. Marcos Tavares aí nos bastidores. Muita paz. Ronaldo, um grande abraço a você e também a você que está aí nos acompanhando, a você que ainda vai nos assistir, porque o vídeo vai ficar disponível no YouTube. Um abraço a todos que mandaram aí as suas mensagens e deixando aqui o convite que estejam conosco na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Um abraço também ao nosso Tavares, que está aí nos bastidores. Jesus nos abençoe e até semana que vem para mais um Espiritismo e Educação.